Você com certeza já deve ter ouvido falar de Zycor, o guerreiro que obtém a forma que ultrapassa os poderes do Super Saiyajin 4, isso mesmo, o Super Saiyajin 5. Pois é, esse guerreiro que ficou conhecido ao aparecer no fan-mangá Dragon Ball AF, introduziu pela primeira vez o Super Saiyajin 5 para os fãs de Dragon Ball. Você está no canal Grande Saiyaman e hoje estamos com mais uma história alternativa de Dragon Ball, dessa vez com o mangá Dragon Ball AF, que traz a continuação dos fatos ocorridos em Dragon Ball GT, e que talvez seja a história criada por fã mais famosa feita até hoje. A história começa com a Kaioshin do Oeste, que deveria estar morta pelo Kid Buu, já que ele matou diversos Kaioshins, mas ela é basicamente a personagem que dá origem a toda essa história. Ela é uma espécie de Kaioshin, ou divindade do mal. Ela proclama ser a criadora de Frieza, sendo responsável pela existência de vários seres maléficos. E após perceber que uma de suas criações acabou sendo morta por Goku, ela desejou obter o DNA dessa tal pessoa. Ela aproveitou-se da passagem de Goku pelo planeta Yardra para que em um momento de descuido ela pudesse obter uma amostra de seu DNA. Após conseguir o DNA de Goku, ela misturou com o seu próprio DNA para criar um meio Kaioshin, meio Saiyajin, o híbrido que ficou conhecido como Zycor, originando o primeiro Saiyajin a possuir um poder divino, já que ele provém de uma Kaioshin, o que talvez pode ter sido até a inspiração para a inclusão do poder divino aos Saiyajins, o que não é nada difícil, considerando que o autor dessa história acabou se tornando ilustrador do mangá de Dragon Ball Super. Mas o que é mais interessante em Zycor é que a forma base dele é o próprio Super Saiyajin 5. Ele não precisa se transformar para usar o poder da sua transformação Super Saiyajin. Após Zycor e a Suprema Kaior do Oeste pousarem na Terra, Zycor logo tenta procurar o primeiro poder de luta expressivo que se encontra no planeta. E ele acaba encontrando o Goten, que nesse ponto é um colegial, igual o Gohan era lá no comecinho da saga Majin Buu. E inclusive o Goten assumiu o posto de Grande Saiyaman. Ou seja, estava claro que Goten não teria muitas chances. Logo ao encontrar Goten, Zycor se proclama ser o seu irmão. Mas Goten, é claro, não entende e acha que Zycor é algum tipo de maluco. Mas Zycor é um guerreiro frio, e vendo o quão o poder de luta de Goten era fraco e que não era um adversário à sua altura, ele logo o desconsidera completamente e, sem perder tempo, logo o golpeia ao ponto dele ficar inconsciente. Isso faz com que chame a atenção de Gohan, que percebe o quão fraco estava o Ki de Goten, e ao chegar ao local, ele se encontra com Zycor ao lado de Trunks e Vegeta. Todos perguntam qual a intenção de Zycor, e ele friamente responde que, se for necessário, matará todos os seus irmãos para ser o comandante do universo. Irritado com a audácia de Zycor, Vegeta se transforma em Super Saiyajin 4. E é bom lembrar que nesse ponto, Vegeta já domina a forma Super Saiyajin 4, não necessitando daqueles negócios de raios Bluts e todas aquelas coisas. Mas não só Vegeta, como também Gohan domina essa forma. Com extrema facilidade, ele consegue com que seu rabo apareça, o possibilitando se transformar em Super Saiyajin 4. Nessa época, os guerreiros estavam bem mais treinados, já que eles estavam acostumados com a ausência de Goku, sendo deles a responsabilidade de defender a Terra. Eu disse guerreiros, mas não é bem assim, já que Trunks parece não ter se interessado muito pelos treinos e aparece apenas como um Super Saiyajin. Só que nem mesmo Gohan e Vegeta Super Saiyajin 4 tiveram nenhuma chance contra Zycor, já que logicamente eles se encontram em um nível acima do deles, dominando os golpes dos dois. Já Trunks esteve perto de ser aniquilado por Zycor, se não fosse por Gohan no último momento ter o salvado. Só que claro, Goku não ficaria de fora dessa história. E um dos momentos mais interessantes é quando eles o mostram no Reino dos Dragões, o mundo pelo qual ele foi levado por Shenlong. Lá ele se encontra todos esses anos em treinamento intenso,
inclusive com a presença de Pai Kuhan. Só que misteriosamente, mesmo de forma mínima, Goku conseguiu pressentir que algo estava acontecendo na Terra. Isso só mostra como o poder de Zaiko era fora do comum. Mesmo Goku em um mundo muito, mas muito distante do que eles se encontravam, ele pôde perceber que algo acontecia. Só que, claro, por estar muito distante, Goku não sabia o que era exatamente. Enquanto isso, na Terra, os Saiyajins restantes Gohan, Vegeta e Trunks não aparentavam ter mais esperanças durante a batalha contra Zaiko. Todos estavam praticamente aceitando a derrota, devido à grande diferença do poder de Zaiko para o deles. Eis que aparece o Supremo Senhor Kaiô com um plano que renova as esperanças do trio. Gohan deveria atacá-lo utilizando a espada Z, para que em um momento de distração de Zaiko, ele pudesse selá-lo na espada Z. E o plano de Gohan e do Supremo Senhor Kaiô de fato dá certo, e eles conseguem selá-lo na espada. Goku aparece e percebe que o enorme Ki que ele havia sentido antes havia desaparecido. Inicialmente, após chegar na Terra, o primeiro pensamento de Zaiko era conhecer o seu pai, mas não porque ele tinha algum sentimento por ele, mas sim porque ele queria o derrotá-lo. Mas isso seria de qualquer forma impossível de acontecer, porque Goku se encontra em uma dimensão completamente diferente. Ele se encontra no Reino dos Dragões, onde o Shenlong fica quando não é invocado pelas esferas do dragão. De volta à Terra, todos estavam extremamente esgotados, mas a batalha parecia ter acabado. Pois é, parecia, porque o selo do Supremo Senhor Kaiô não havia tido o efeito desejado. Isso porque a espada havia despedaçado uma parte. Isso fez com que o selo, que deveria ser eterno, durasse apenas um mês. Os Guerreiros Z não tiveram escolha e teriam que enfrentá-lo novamente. Eles até tentaram de alguma forma trazer Goku de volta, mas logo viram que não era possível. Então o que eles poderiam fazer era tentar ficar mais forte treinando. Um mês se passou e Goku é mostrado treinando em sua forma base contra Omega Shenlong. É, isso mesmo, em sua forma base, para se ter uma noção do quão forte ele era nesse ponto. Mas então o inevitável acontece, Zaiko se liberta da espada, jurando que todos iriam pagar pelo que fizeram. E é exatamente nesse momento que a história acaba. Eles mostram o Mestre Kami contando essa mesma história para Goku Jr. e Vegeta Jr. E final. Eu também fiquei surpreso com isso. Mas acontece que o Toyotaro teve que parar a continuidade da história exatamente porque ele foi contratado pela Toei, na época, para começar o mangá de Dragon Ball Heroes, e o autor acabou não mostrando a tão esperada aparição de Goku e seu confronto com Zaiko. Até por isso, outras pessoas acabaram adaptando essa continuação em outros fan-mangás e até em animação. Inclusive aqui no próprio YouTube tem uma animação insana que mostra a aparição de Goku se transformando em Super Saiyajin 5 contra o Zaiko. Eu vou estar deixando a animação aqui na descrição, caso vocês queiram ver, porque é de arrepiar. Mas diz aí o que você achou da história de Zaiko. Gostaria de vê-lo na história oficial? Não é tão difícil, porque o criador dele, como eu disse, hoje trabalha em Dragon Ball. Mas é isso aí, se você curte esse quadro aqui do canal, deixe o seu like porque ajuda demais eu estar postando mais e mais vídeos de qualidade aqui de Dragon Ball. Não se esqueça de clicar em inscrever-se e ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo de Dragon Ball.